Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Sei que a gente vai entrando, né, à medida que o tempo passa aqui, mas super obrigado às quase 150 pessoas que já estão conectadas com a gente. Queria agradecer, Luiz, pela presença e por ter aceitado o convite. Somos admiradores, né, do Grupo Algar e também seus admiradores, então a gente está super grato e honrado com tê-lo aqui conosco. Super obrigado pela oportunidade. Puxa vida, eu que fico muito honrado aí, muito contente e lisonjeado pelo convite. Estamos aqui para bater um papo dessa forma virtual aí, o novo normal, com todos vocês, compartilhando aí um pouquinho do que a gente faz. Não quer dizer que o que a gente faz é a melhor receita, mas são os acertos e os erros que nos movem, não é isso? É isso, é isso. E a gente está super animado para ouvir um pouquinho mais dessa trajetória impressionante de vocês, empreendendo e impactando tanto o Brasil. Só como alguns lembretes, no final, pessoal, para aqueles que quiserem, nós teremos certificados de participação, tá bom? Então, fiquem atentos, no final da live será disponibilizado para que vocês peçam emissão. É importante que vocês fiquem atentos ao horário. Você só vai pedir ou poder solicitar o seu certificado até às 11h59 hoje, tá bom? Mas estamos aqui, super obrigado, Luiz, novamente. Você sabe que eu te contei que eu trabalho no Zoom e a Marcela falou, puxa, mas a gente vai fazer por onde? Vai ser pelo Meet? Por onde vai ser? Eu falei, não, se for pelo Meet, eu sou mandado embora. A gente vai fazer pelo Zoom, né? Então, aqui estamos conectados via Zoom e obrigado a todos os participantes que estão conosco. Luiz, eu queria começar perguntando, né? Acho que tem muita gente que já te conhece, tem muita gente que ainda não te conhece, sabe sobre o Grupo Algar, outros não. Mas como é que você se definiria? Quem que é o Luiz Alexandre Garcia? De onde você veio? Qual que é o seu início? Qual que é a sua história até esse momento? Bom, gente, boa noite. A minha história é uma história muito parecida com qualquer jovem empreendedor, tá? Eu não sou tão jovem assim mais, eu tenho 55 anos de idade, faço 56 o ano que vem. Já sou casado há 30 anos e tenho 2 filhos, um de 21 anos de idade e o outro que fez 24 anos de idade antes de ontem, fez dia 18, e, enfim, alguns dias atrás, hoje é dia 22, 4 dias atrás. E a minha característica é um jovem de uma família empresária, tá? Eu sou a terceira geração de uma família de empreendedores. O Grupo Algar, para aqueles que ainda não sabem, mas Algar é uma homenagem, é um tributo que nós prestamos ao nosso fundador, Alexandrino Garcia, um português que veio para o Brasil como criança, chegou aqui no Brasil com 11 anos de idade e, para vocês terem uma ideia, foi a primeira vez que ele viu luz elétrica na sua vida. Então, eu acho que, dizendo isto, eu não preciso dizer que ele veio de uma família extremamente humilde, mas extremamente trabalhadora, entendeu? E o que eu sempre aprendi na minha vida, e muito com essa tradição, esse legado familiar, e que serve aqui já como uma dica para todos os nossos jovens empreendedores, que é o seguinte: como qualquer negócio, os imigrantes que chegaram no Brasil, que foi o caso do meu avô, imigrante português, ele chegou sem nada, nada, não havia nem um sobrenome, uma mala de roupas, talvez, mas com muita vontade de trabalhar, entendeu? E eu aprendi desde cedo que o trabalho dignifica as pessoas. Isso eu vejo que é um grande legado que eu tenho de ser membro de uma família empresária representando a terceira geração. E assim foi feito. Ele trabalhou bastante e, quando as coisas começam a funcionar, o que o empreendedor faz? O empreendedor primeiramente, ele coloca o seu nome e a sua reputação como a principal garantia daquele negócio. Porque quem não tem nada tem a força do trabalho e a sua reputação. E nós já ouvimos falar muito que não precisa de contrato,
A palavra, o olho no olho, é a principal garantia que se pode dar para uma pessoa. Isso a gente vai falar mais de princípios e valores no futuro. Isso é verdade. Os contratos, eles são papéis que eles podem ser honrados ou não, mas o que vai fazer com que a gente honre esses contratos justamente é a nossa palavra e o nosso empenho. E quando as coisas começam a dar certo, o que esse empreendedor faz? Ele pega todo aquele patrimônio que ele conseguiu construir para quem veio do nada e coloca aquele patrimônio como garantia do seu negócio, do seu empreendimento. Então, ele está doando ali a sua força de trabalho, o seu patrimônio e colocando toda a sua reputação para levar um sonho adiante. E eu, como terceira geração, eu sempre digo o seguinte: quem veio do nada, voltar para o nada é o lugar do início, né? Agora, nós que já somos sucessores, nós já temos uma responsabilidade de dar continuidade sobre aquilo que foi criado pelas gerações passadas. Então, eu me caracterizo como uma pessoa que acredita na força do trabalho, e o maior legado que eu tenho dos meus antepassados, meu pai e meu avô, que meu avô foi o fundador da companhia, o meu pai o cofundador, são seus princípios e valores, acreditar na força do trabalho, acreditar no propósito de fazer o bem pelo bem, e, sobretudo, acreditar nas pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. E toda obra construída, ela é construída com a participação de várias pessoas e todas elas, cada um no seu papel específico, tem aí uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que está sendo feito. Legal. Super obrigado por essa introdução, Luiz. Até entrando um pouco na linha do grupo, acho que o grupo ele tem diferentes unidades de negócio e talvez nem todos aqui conheçam tão bem o que o Grupo Algar faz. Como é que você definiria? Qual que é a definição para o que o Grupo Algar faz hoje? Olha, o Grupo Algar, vou falar um pouco conceitual, sabe? Ele faz o que ele sempre fez desde o seu nascedouro, de uma forma bastante intuitiva, tá? Ele é um grupo empreendedor e o seu principal propósito é gente servindo gente. Então, o nosso trabalho é servir todos os nossos stakeholders, tá? Principalmente os nossos clientes, as comunidades, onde nós estamos inseridos, os nossos associados, que é a forma que nós chamamos os nossos funcionários. E o Grupo Algar já fez muita coisa, sabe, gente? O nosso primeiro empreendimento, nós temos 90 anos de idade, estamos caminhando para os 100 anos, e eu digo que serão os nossos primeiros 100 anos, então nós temos uma visão de longo prazo bastante ampla e somos bastante otimistas em relação ao atingimento dessa visão. Mas o nosso primeiro negócio foi uma máquina de beneficiar arroz, aqui no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. E, para vocês terem uma ideia, não existe mais arroz na nossa região, que hoje é uma região que tem milho, soja, até algodão, mas arroz não tem, o arroz está no sul do país. Então, se nós permanecêssemos na nossa atividade inicial, provavelmente nós não existiríamos hoje. Já chegamos a ter 66 CNPJs diferentes, trabalhamos, por exemplo, com frigoríficos, o nosso principal negócio hoje é telecomunicações, mas quem financiou a nossa entrada em telecomunicações foram revendas de automóveis e seus acessórios, como baterias, pneus, combustível. Já saímos desse setor. Nós já trabalhamos na indústria de telecomunicações, quando nós tínhamos a reserva de mercado no Brasil. Então, nós fomos fabricantes de equipamentos de telecomunicações, chegamos a fabricar computadores numa joint venture com a Bull, que é uma empresa francesa, e isso mudou. Nós vimos com a reserva de mercado que
com a reserva de mercado, não era mais possível uma empresa fabricante de telecomunicações de equipamentos funcionar no país, porque nós não tínhamos escala para isso, e hoje somos um grupo focado na área de serviços. Nós temos 3 segmentos bastante distintos, tá? Nós temos uma área de TIC, que nós chamamos da tecnologia da informação e comunicação, com 2 empresas, a Algar Telecom, e temos o orgulho e a satisfação em ter sido eleito pela nós fomos eleitos pela revista Exame como a melhor empresa do Brasil. Então, não foi a melhor empresa de telecomunicações, mas foi a melhor empresa que a Exame analisou no hall de 3.000 empresas, pegando aspectos financeiros e econômicos, sustentabilidade e uma série de coisas. Então, eu digo isto porque nós demoramos 56 anos para construir a melhor empresa do Brasil. E isso você só faz com uma visão de longo prazo bastante apurada. Temos uma empresa de TI que chama Algartec. O outro ramo nosso é o turismo de entretenimento. É uma empresa que chama-se Aviva, onde nós temos a Costa do Sauípe e o Rio Quente Resorts. São parques aquáticos, com hotéis, com timeshare. E o outro ramo nosso é o agronegócio, onde nós chamamos Algar Farming, que é uma empresa no segmento de agricultura e confinamento de gado. E o que a gente aprendeu durante esses 90 anos é que os negócios se transformam, os negócios evoluem, mas o nosso maior patrimônio e o nosso maior legado, que foi aquilo que nós recebemos do nosso fundador, são os nossos princípios e valores. São os nossos princípios e valores e, principalmente, o nosso propósito. Então, aquilo que faz uma empresa nascer é justamente o grande pilar que fará com que essa empresa ela possa sobreviver durante a sua vida e buscar a sua perenidade e a sua longevidade. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar isso, Luiz. Até voltando um pouquinho na história de vocês, está na 3ª geração, né, Garcia, e deve ser uma grande responsabilidade tocar um negócio de 90 anos, indo para o 100º ano, e como você falou, tendo uma visão de futuro de mais 100 anos. Quando você pega os principais aprendizados que você teve com o seu avô Alexandrino ou com o seu pai, Luiz Alberto, quais foram esses principais ensinamentos? Isso pode passar por valores, princípios, que são coisas que a gente quer debater aqui, mas o que você traz, né, da sua família, que é tão forte, tão empreendedora, que você poderia ensinar para a gente que está iniciando, né, que estamos iniciando as nossas carreiras ou os nossos próprios negócios? Olha, Flávio, a principal coisa é o olhar positivo, entendeu? Eu não participei de guerras, felizmente, mas o meu avô participou de 2. Não fisicamente, mas ele viveu períodos bastante difíceis para a humanidade. Primeira Guerra Mundial como criança e a Segunda Guerra Mundial já como adulto, e meu pai já como jovem. Depois disso, se nós olharmos o Brasil 90 anos atrás, nós já tivemos ditadura, nós já tivemos estatização, nós já tivemos uma série de problemas estruturais, vamos dizer assim, tivemos uma hiperinflação de mais de 1000% ao ano. E o que nós aprendemos, olhando para trás, é o seguinte: primeiro, que a gente tem que ser positivo e conseguir, de uma forma que falamos aqui bem em Minas, bem mineiro, quando você olhar um copo que ele estiver meio cheio, você não tem, com a metade da água, você não tem um copo meio vazio, você tem um copo meio cheio. Então, olhar isso com positivismo. O segundo ponto, dentro dessa visão de acreditar sempre, é ter uma visão de longo prazo. Quem traça uma visão de longo prazo vai ter resiliência e energia
para poder superar os obstáculos que acontecem naquele momento e, com a visão de longo prazo, poder manejar ali o seu negócio e a sua vida de uma forma que seja mais factível. E o segundo ponto, e o terceiro ponto é sempre trabalhar com diferentes cenários. Hoje, quando nós falamos em negócios, a gente fala em business plan, a gente fala, vamos fazer um business case e depois um business plan. Gente, um business plan, ele muda da noite para o dia. Um dos negócios importantíssimos que nós temos hoje é o turismo de entretenimento. Nós tínhamos aí um projeto de investir R$1,5 bilhão em 3 anos. Veio a pandemia, nós ficamos 100 dias fechados, 100 dias com zero de receita, porque nós não podíamos ter clientes nos nossos resorts. Mas, como você tem cenários diferentes e você tem uma visão de longo prazo, isso faz com que você consiga eleger e trabalhar em cenários diferentes e, obviamente, envolvendo todos os seus stakeholders, porque nessa hora você precisa ter o crédito e ter o apoio dos seus stakeholders para que você possa fazer coisas diferentes. E um outro fato extremamente importante no nosso segmento, por exemplo, é estar sempre muito atento na tendência do consumidor e no avanço das tecnologias. Hoje, se nós quisermos falar aqui, o Zoom não existia alguns anos atrás e nem seria possível existir, porque nós não tínhamos telecomunicações digitais. As nossas telecomunicações são telecomunicações analógicas e hoje a gente consegue fazer essa interligação com milhares de pessoas em qualquer lugar do mundo utilizando uma tecnologia diferente. Então, é isso, visão de longo prazo, traçar cenários, ter muita agilidade para fazer as mudanças necessárias e, obviamente, agir rápido. A pior coisa que existe é a não ação. É preferível você tomar uma decisão que não seja muito acertada do que você não tomar decisão nenhuma. E até porque quando você não toma nenhuma decisão, você já está errando, né? Ou ficar parado é o que não pode, pelo que eu entendo. E esse é um pouquinho do DNA, né, empreendedor de vocês, um pouquinho da história de vocês. Trazendo um pouquinho, Luiz, para a sua história, né? Eu acho que você cresceu com referências gigantescas do seu lado e, teoricamente, esse seria o caminho natural que você seguiria, se tornar um executivo do grupo, com passagens por várias áreas, como foi a sua história. Aí a minha pergunta, né, olhando para a sua história, para a sua família, houve ali uma pressão para você se tornar executivo ou foi uma consequência natural, uma escolha sua? Por que eu te pergunto isso? Porque tem muitos jovens que acabam vivendo o sonho dos pais, né? Estudar o que o pai quer, trabalhar com o que o pai quer, enfim, em determinados cenários não tem problema nenhum, né? Mas eu, conhecendo um pouco mais da sua história, eu sei que você sempre viveu muito isso. Mas eu queria que você trouxesse um pouco disso. Foi consequência? Foi natural? Foi algo que já aconteceria naturalmente? Acho que seria legal trazer um pouco desse tema. Flávio, eu vou falar assim sobre esse tema, porque é a história da minha vida, eu gosto muito e me orgulho muito, mas deixa eu só fazer aqui um parágrafozinho sobre tomada de decisões. Eu estava assistindo um filme de guerra uma vez, um filme muito interessante, e não sei se vocês sabem que a palavra CEO, que é o Chief Executive Officer, ela vem do Exército, e administração, muitas das táticas que nós trabalhamos hoje, estratégias, são táticas e estratégias militares. E um sargento chegou para falar com um general, dizendo, olha, o coronel que está lá no campo, que era o Chief Executive Officer, ele não está atuando de uma forma adequada, precisa substituí-lo. E aí o general falou assim, mas o que aconteceu? Ele está tomando decisões erradas? Aí o sargentão respondeu, não, muito pior que isso, ele não está decidindo nada. Então, tudo que você fala com ele, ele não decide. Então, gente, num futuro de incertezas e um mundo cada vez mais volátil e incerto, nós teremos que tomar decisões
cada vez mais com uma quantidade mínima de variáveis conhecidas. E eu digo que isto, às vezes, traz uma intranquilidade muito grande em relação à tomada de decisões, mas querer conhecer todas as variáveis para tomar as decisões, isso é impossível, mas continuem tomando as suas decisões. A minha vida sempre foi muito tranquila, sabe, Flávio? Eu sou um jovem, nasci em Uberlândia, no interior, resolvi estudar no Rio de Janeiro com 17 anos de idade, fui fazer faculdade no Rio, porque eu queria viver num ambiente externo da minha cidade, do interior. Aliás, eu ficaria muito mais confortável aqui no interior do que lá, quando eu cheguei, não conhecia ninguém. Eu estou falando para vocês, Rio de Janeiro, há 30 anos atrás, eu ia de ônibus, gastava 16 horas de ônibus, não é fácil igual hoje, que você pega um avião, voa 50 minutos e basicamente você está em São Paulo, no Rio. Mas sempre gostei muito de desafiar o meu status quo, entendeu? Estudei no Rio, trabalhei no Rio, sempre fui muito influenciado por viver numa família empresária, então eu não posso negar que o trabalho do meu avô, o trabalho dos meus pais, sempre me encantou muito, porque eu sempre tive a oportunidade de acompanhá-los em empreendimentos, seja numa fazenda na Amazônia ou numa fábrica de computadores em Betim, em Belo Horizonte, ou em feiras internacionais. E eu sempre admirei muito esse ambiente. E assim que eu me formei, eu trabalhei um pouco mais, tive uns 2, 3 anos de experiência profissional e resolvi fazer um MBA nos Estados Unidos. Também por conta própria, porque eu via pessoas, executivos bem-sucedidos, que tinham uma formação acadêmica sólida, tinham uma experiência profissional sólida, e decidi por conta própria. Falei, não, eu quero fazer um MBA fora, quero morar fora, quero aprender uma cultura diferente, quero falar um idioma de uma forma tranquila. Então, eu fui buscando me desafiar e, ao mesmo tempo, aprimorar os meus conhecimentos acadêmicos. E, olha, eu me lembro que eu saí do Brasil, mudei para os Estados Unidos, aqui eu tinha namorada firme, era véspera de carnaval, os amigos todos indo para Salvador, para o Rio de Janeiro, e eu morei em Washington, D.C., chego numa cidade 10 graus abaixo de zero, 1 metro de neve, não conhecia ninguém, falavam um inglês assim, muito necessário para a sobrevivência, mas eu sempre encarei isso de uma forma, o desafio para mim me motivava, entendeu? E eu dizia, puxa vida, eu vou aprender a falar inglês, eu vou passar nesses exames todos que eu tenho que passar para que eu possa cursar uma universidade. Então, eu sempre encontrei nesse desafio e eu via isso como oportunidade. Conhecer coisas diferentes sempre me atraiu muito, mas eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade, graças a Deus, bastante independente. Então, os meus pais, meu pai e meu avô, que são os executivos que fundaram o grupo, nunca foram sombra para a minha pessoa. Eu não olhei para o Luiz Alexandre dizendo assim, eu quero ser igual ao meu pai, eu preciso ser melhor do que meu avô. Não, eu sempre procurei desenvolver, ter luz própria, e eu digo isso para qualquer jovem empreendedor que queira ter uma carreira, seja executiva, seja empresarial, que busque a sua luz própria, busque o seu estilo, busque a sua forma de fazer, até mesmo porque as pessoas esperam isso de você. Ninguém quer que o Luiz Alexandre seja igual o Luiz Alberto. E o Luiz Alberto também, que é meu pai, não quer que o Luiz Alexandre seja igual a ele. E eu tive sorte também de ter um pai que sempre me proporcionou muito isso. Ele sempre me deu muito apoio, me deu muita força, mas sempre permitiu que eu traçasse o meu caminho de uma forma independente,
e eu diria que uma coisa mais importante ainda, sempre permitiu os meus erros de uma forma bastante tranquila. E isso é difícil, porque a gente pensar que a gente está vendo que uma pessoa vai errar e a gente permitir que isso aconteça, você precisa ser uma pessoa bastante madura. E isso se confunde também com a cultura da nossa empresa. Nós não punimos o erro, muito pelo contrário. Nós incentivamos o erro, porque a gente sabe que somente na tentativa que a gente consegue aprimorar aquilo que nós estamos fazendo. Não o erro contínuo. O erro contínuo passa a ser uma coisa não muito inteligente, mas o erro se tentando acertar é algo bastante positivo. Então, essa é a minha história. Busquei ter a minha luz própria, busquei seguir o meu caminho acadêmico, experiência profissional. Sempre gostei muito de esporte, sabe, Flávio? Eu já esquiei na água de uma forma muito boa, já fui um tenista muito bom, já corri de automóvel, já corri de kart. O esporte é algo que moldou muito a minha personalidade. Enfim, busquei construir aí a minha vida, sempre também querendo ter desafios novos, saindo fora da rotina, sabe? E morar fora do Brasil ou fora de casa é uma das coisas que me atrai muito. Já morei aí em alguns países e quando eu saí para estudar, só para você ter uma ideia, eu voltei para minha cidade natal 17 anos depois. Então, eu rodei bastante, sabe? Legal, muito legal. Bom ter essas histórias. E é legal ouvir você falar sobre luz própria. E acho que esse é um ponto que todos os jovens que estão aqui te escutando, que estão aqui com a gente, precisam desenvolver. A gente está vivendo um momento muito desafiador no mundo, né? A economia foi impactada, muitos empregos foram cortados, e a gente vê um futuro esperançoso, mas um futuro também, muitas vezes, incerto para muitos. E quando a gente fala de protagonismo, de ter a sua luz própria, independente de onde você vem, né? Independente de onde você venha, independente dos desafios ou oportunidades que foram te dadas até esse momento. É muito importante pensar daqui para frente. O que eu faço a partir de agora? E isso que você trouxe de luz própria é muito inspiradora, porque a sua carreira, ela é sua. Ela não é de ninguém, não é do seu pai, não é do seu avô, é sua, né? É o seu legado. É claro que como família, vocês têm um legado muito grande, né, com o nome Garcia. Mas qual vai ser o legado do Luiz Alexandre daqui para frente? Né? E qual vai ser o meu legado, Flávio? Qual vai ser o seu legado que está assistindo aqui conosco? Né? Então, eu gostei muito dessa visão de luz própria e não ficar atrelado, apesar, né, de toda a importância disso, aos feitos dos outros. Mas quais são os meus feitos? O que eu construo daqui para frente? E eu gostei também do que você falou de esporte, né? O esporte ele traz várias competências, características para os negócios, assim como você também trouxe a parte do exército. Eu também gostei bastante do conceito de se permitir errar para aprender, não um erro contínuo, né? Como você falou, o erro contínuo ele não é tão inteligente. E aí eu queria te fazer uma pergunta, até em cima da cultura, dos valores, de tudo aquilo que vocês acreditam na Algar. Vocês falam muito de gente, servir gente, etc. Mas queria que você falasse talvez um pouquinho dos principais valores da Algar, o que torna, né, esse ambiente de vocês tão prazeroso e que traz tanto orgulho para as pessoas que trabalham aí com vocês. Eu vou falar sim, mas deixa eu pegar um gancho aqui sobre esportes. E, puxa, a gente tem tanta coisa para falar aqui, mas você sabe que a maior beleza do esporte, principalmente para quem é extremamente competitivo, é saber perder, né? Porque ganhar é uma coisa que todo mundo está correndo atrás para ganhar, mas o esporte é algo que vai te proporcionar ganhar, sim, principalmente se você for um bom esportista, mas você sabe que vai perder, porque ninguém ganha sempre. Então, é a forma menos dolorosa que existe de perder no esporte, até mesmo porque você sabe que não vai ganhar todas as vezes. Então, você consegue ganhar com humildade e perder com coragem, entendeu? Então, não é porque você perdeu que você vai abandonar aquilo que você gosta de fazer
e não é porque você vai ganhar que você vai se considerar melhor do que as outras pessoas, muito pelo contrário. E eu diria que, dentro da Algar, nós somos uma empresa que valorizamos muito as pessoas, sabe? Nós temos certeza que nós somos um time com a nossa característica é de, sim, queremos construir uma empresa que dê resultados, queremos construir uma empresa de performance, trabalhamos com pessoas que busquem alta performance, mas de uma forma, eu diria, bastante simples, sem ser simplista. Então, a simplicidade é o que nós procuramos hoje. Nós somos humildes, sem nos sentirmos inferiores a ninguém, mas a nossa humildade, o nosso jeito de ser, ele também compõe a nossa cultura empresarial e, sobretudo, valorizando as pessoas, sabe? A gente mede muito isso. Nós, nós, nós medimos a nossa cultura organizacional, nós trabalhamos muito a disseminação dos nossos princípios, da nossa cultura, dos nossos valores, que eu chamo que isso aí é um ritual de fé, é algo que você tem que fazer todos os dias, porque não adianta você falar a minha cultura é assim, você tem que praticar a sua cultura, e nada melhor do que o exemplo para que você possa transmitir uma cultura empresarial. Então, os princípios e valores do Grupo Algar, nessa forma de formar pessoas, de trabalhar para o desenvolvimento dessas pessoas, eu diria que hoje é um grande diferencial competitivo que nós temos. E também a valorização dos nossos clientes. Nós sabemos que qualquer produto ou serviço que você vender no mercado hoje, de uma certa forma, ele vai se transformar em commodities ou ele poderá ser copiado com uma certa facilidade, entendeu? Mas aquele relacionamento, o olho no olho, a forma de tratar os nossos clientes é o nosso diferencial competitivo. Então, aqui nós dizemos o seguinte, nós não temos pré-venda, venda, pós-venda, o que nós desenvolvemos é um relacionamento com os nossos clientes, mesmo porque é uma empresa que vende serviços, não vende produtos, e muitas das vezes os nossos serviços, você percebe que ele não funciona só a hora que você não tem, né? Então, a internet hoje você fica sem luz, mas não fica sem internet. E a não ser que você vá num resort, aí imediatamente você vai saber se o atendimento está sendo adequado ou não. Mas, então, o nosso principal legado, a nossa principal cultura são nossos princípios e valores, o nosso jeito de ser. E a gente tem percebido a importância da cultura empresarial de uma forma excepcional nesse tempo agora de isolamento social que nós estamos vivendo, sabe? Isso, para mim, ele demonstra que como vale a pena você ter uma cultura forte. Só para vocês terem uma ideia, todas as pessoas que nós contratamos de março até agora, nós fizemos o onboard digital, usando essa ferramenta maravilhosa aí, o Zoom, vou fazer propaganda para você, ou ferramentas de videoconferência, e você tem que passar aquele calor humano, você tem que passar aquela receptividade para uma pessoa que nunca foi na sua empresa, ela não sabe fisicamente como que aquilo funciona, entendeu? Nós tivemos uma experiência fantástica de colocar 10 mil pessoas em um contact center em uma semana fazendo home office, ou anywhere office, que a gente fala. Enfim, você vai pegar pessoas que às vezes moram numa casa com 4, 5 criança, pai, tio, avô, num ambiente que não é muito adequado, essas pessoas simplesmente poderiam dizer o seguinte, olha, não, eu não vou trabalhar, eu não fui contratado para isso, eu fui contratado para ter um desktop, uma sala, um ar-condicionado, uma infraestrutura. Então, você percebe que isto tudo aconteceu de uma forma muito rápida.
E as pessoas dizendo o seguinte, não, eu vou trabalhar assim porque eu tenho uma responsabilidade de atender o meu cliente. As pessoas simplesmente poderiam dizer assim, não, não vou fazer isso. Os nossos instaladores de campo, as pessoas que fazem operação, manutenção, as pessoas que trabalham no campo, as pessoas que trabalham nos hotéis, como o garçom, garçonete, arrumadeira, todas se dispondo a trabalhar por um propósito de servir. Então, isso não tem preço. Você não pode chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu vou te pagar o dobro porque você precisa trabalhar numa situação de calamidade pública, até mesmo porque a empresa não teria como fazer isso. Mas é uma situação que a gente percebe como é importante a cultura organizacional. E aí eu passo um recado para os nossos jovens empreendedores, dizendo o seguinte, você é a sua empresa, a sua família é a sua empresa. Então, a sua empresa ela tem a sua cara. Você não pode, não existe aquele assunto de empresário rico e empresa pobre ou vice-versa. Então, você, os seus princípios e valores, a sua cultura é aquilo que está intrínseco na sua organização. A sua simpatia, a sua empatia, seus pontos positivos ou seus pontos negativos, eles se refletem dentro da organização e se refletem da forma com que as pessoas vão se comportar dentro da organização. E eu digo isso, gente, assim, com a tranquilidade de quem está numa empresa que tem 90 anos, tá? Todas as vezes que a gente tem um líder que ele se comporta de uma forma diferente daquela que a gente quer em termos de princípios e valores da organização, a gente percebe isso rapidamente. E eu digo para os jovens empresários, as pessoas que querem ser executivas ou que querem desenvolver os seus próprios negócios, a primeira coisa é o seguinte, preparem-se para trabalhar 24 horas por dia, porque não existe uma figura de liderança, seja na parte executiva ou empresarial, que não irá trabalhar 24/7, sábado, domingo, feriado, Natal, férias. Isso aí, se você quiser ter essa função, essa responsabilidade, primeiro você tem que estar disposto a fazer isso. E segundo, cuidem do legado cultural que você recebeu ou que você criou, porque você é o principal responsável, primeiro, por fazer com que o legado que você recebeu, que ele se perpetue para as novas gerações, e se você criou, você tem a responsabilidade e também conseguir certificar-se que o que você criou está sendo executado no dia a dia da sua organização, no relacionamento com seus clientes, porque a coisa mais fácil que tem, principalmente no sucesso, é a arrogância. E eu diria que a arrogância mata as pessoas e a arrogância mata as empresas. Eu já vi uma série de empresas maravilhosas que foram destruídas por arrogância. Eu não diria nem por defasagem tecnológica ou por modelo organizacional, porque isso tem N modelos. A evolução da humanidade ela exige que nós também tenhamos uma evolução nos nossos modelos organizacionais, mas os nossos princípios e valores, eles são perenes, eu diria. Legal, muito legal tudo isso que você trouxe, né? E casa muito com a próxima pergunta que eu tenho, mas eu vou fazer um parênteses, Luiz. Pessoal, nós temos a possibilidade aqui de vocês mandarem as suas perguntas no Q&A. Então, aqui embaixo tem um Q, um E e um A. Então, se você quer fazer alguma pergunta para o Luiz e no final a gente vai ter alguns minutinhos para elas serem respondidas, mande lá, tá bom? Inclusive, você tem uma funcionalidade aqui que se você gostou de alguma outra pergunta que foi feita, você pode dar o like. Então, essa a gente vai estar respondendo primeiramente, tá bom? Então, aqui no Q&A, o Q, o E e o A, você pode mandar as suas perguntas. Luiz, até em cima do que você trouxe para a gente, né, sobre cultura, sobre o líder estar disponível 24 horas por dia, cuidar, né, do legado cultural da empresa, eu tenho uma pergunta. Todo jovem, e talvez a gente
glamoriza um pouco o papel do CEO ou do empreendedor. E na prática, nem sempre é assim. Tem muito desafio por trás, né? Do que só carregar o presidente do conselho de administração ou o CEO, Chief Executive Officer. Qual que é a parte difícil desses cargos que muitas vezes a gente não está contando para os jovens que almejam ser um CEO? Porque é muito comum hoje as pessoas falarem, quero ser um presidente de uma empresa. Mas só trazendo os 2 pontos que você trouxe, muitas vezes esse jovem, né, não sabe que ele vai ter que estar 24 horas por dia disponível para o seu time, né? Ou que ele vai ter que cuidar da cultura organizacional. Qual que é a parte difícil? O que a gente não está contando sobre ser um CEO, um presidente de conselho para esses jovens de hoje em dia que almejam, né, serem presidentes muitas vezes pelo glamour que se dá no mercado? Eu vou falar duas coisas bastante simples para vocês, depois a gente elabora um pouco, tá? Se você resolveu ser um empreendedor, prepare-se para perder dinheiro, porque se você tem uma empresa e não tiver estômago para perder dinheiro, não faça isso, porque você não vai ganhar sempre. A melhor coisa que tem é aquilo não deu certo, você tem que partir para outra coisa. Não pode assumir um risco que seja maior do que o seu negócio, porque aí é um risco, assumir risco maior do que a gente é burrice, você pode quebrar uma aventura. E se você resolveu ser CEO, prepare-se para ser demitido, porque quem é funcionário, quem assumiu a carreira executiva, tem que saber que é demissível e precisa ser demissível. Então, um lado você tem que preparar para perder dinheiro e outro lado você tem que preparar para perder o seu emprego. Então, essa é a primeira coisa. Se vocês tiverem estômago para isso, tudo bem, vocês estão na carreira certa. A evolução da carreira de executivo como presidente, CEO, ela é fantástica, como a evolução de um empresário, que ele vai ganhar dinheiro e vai valorizar o seu patrimônio. Se você for o executivo, o empresário, aí é a minha situação que quando você perde o seu dinheiro, mais o da empresa, e você é demissível como qualquer outra pessoa da sua organização. Então, quando você perde duas vezes. Você perde o seu ou da sua família, e se a função não estiver boa, você vai ser trocado. E outra coisa, prepare-se também para trabalhar, como eu já mencionei aqui, longas horas, tá? Isso é um fato, e eu tenho uma experiência própria. Eu fui CEO da holding da Algar SA durante 12 anos, eu já tenho quase 30 anos de vida profissional, exatamente 30 anos, eu fiz 55 agora. E a função do primeiro homem é uma agenda muito ocupada, tá? É uma agenda que você ganha bem, obviamente, nunca queixei do meu salário, aliás, nunca na minha vida inteira, nem como estagiário, nem como CEO, presidente de empresa. É uma remuneração realmente robusta, mas uma carga de trabalho um tanto quanto insana. E eu vou dizer algo aqui que vocês já escutaram várias vezes, que a solidão do cargo é algo forte, porque quando chega alguma situação que você precisa decidir, isso é pesado. E aí chega uma hora que você não vai delegar isso para ninguém. Você não vai delegar para o seu pai, você não vai delegar isso para o seu conselho, e você não vai delegar muito menos para os seus pares ou para o seu diretor. Então, existe sim uma certa solidão do cargo, que é inerente também à função do presidente. E um ponto interessante também é o seguinte, é que os acertos a gente compartilha com todos, porque, como eu já disse, a equipe, uma empresa não é feita sozinha, você compartilha o acerto com toda a sua equipe. Agora, quando você erra, o erro é seu. Você não pode compartilhar o erro com a sua equipe.
é igual o batedor de pênalti. Ele fez o pênalti ou ele errou o pênalti. Ele não pode terminar e dizer, olha, eu bati aquele pênalti porque eu estava representando 11 e paraná, paraná, até mesmo que se fizer o gol é dele. O mérito é da equipe. Então, aprendam isso, aprendam a compartilhar os acertos, aprendam a assumir os erros, trabalhar com muito afinco, tomar decisões. E eu diria o seguinte, quando você faz o que gosta, você não pensa muito nisso, sabe? Você faz, você vai executando, você vai fazendo. Eu nunca reclamei de viajar 3, 4 vezes por semana, trabalhar 14, 15 horas por dia, nunca reclamei disso, muito pelo contrário, fiz com muito afinco, mas eu vejo que existe um prazo, sabe? Talvez aí uns 10 anos seja o período ideal e depois você deveria mudar de função ou mudar de empresa para que você possa dar uma oxigenação na sua carreira e nos negócios que você é o responsável, entendeu? Legal. E como é que você faz nesse período, né, nessa sua jornada, Luiz? Como é que você tem balanceado o que é profissional, pessoal? Como é que você gerencia tudo isso? Porque esse é um desafio. Eu vou contar, né, experiência pessoal minha, né? Eu tenho 2 filhinhos, um de 3,5 e um de 1,5. E agora a gente está tendo na minha casa aniversário da minha sogra. Minha esposa, sim, tá brava comigo. Ela falou, pô, mas você devia estar com a gente, né? E você está no trabalho e etc. E aqui a gente está ainda retribuindo, tentando fazer, né, o nosso papel social para a comunidade. Mas, claro que minha esposa não está brava nesse ponto de, né, mas como é que você gerenciou tudo isso? Porque é desafiador, né? São tantas coisas, né? São tantas responsabilidades. Como é que você faz? Qual é a sua dica para mim e para tantas pessoas aqui que têm seus desafios em conciliar tudo? Olha, o equilíbrio é um grande desafio que nós temos. A gente sabe que hoje existe estresse em crianças. Existe. Crianças têm estresse pela pressão escolar, crianças dizem que tem mais estresse por questão de videogame. O que a gente precisa buscar na vida é ter um certo equilíbrio naquilo que a gente faz. A gente buscar ter um equilíbrio da sua vida profissional, da sua vida pessoal e da sua vida familiar, que tem características diferentes. E a vida pessoal, eu incluo também os amigos, tá? Que é aquela vida social. E, obviamente, tem épocas da nossa vida que a gente estuda mais do que a gente estudaria normalmente. Vamos pegar os jovens que estão prestando vestibular ou se preparando para fazer um MBA ou um mestrado, um curso de especialização. Tem épocas na vida que você trabalha mais, quando você tem um projeto específico que ele requer que você dedique mais horas no seu trabalho. Então, esse equilíbrio é algo muito interior. Aqueles que são casados, que possam ter aí um apoio do marido ou da esposa, o mesmo aconselhamento dos amigos, dos pais, isso ajuda muito para que a gente busque o equilíbrio. Não é fácil ter esse equilíbrio, mas é algo que a gente tem que ter como meta. E eu diria uma coisa, sabe, Flávio, um ponto positivo que eu vejo nesse momento diferente que nós estamos vivendo. Então, são 10 para as 8 da noite, nós estamos aqui em casa fazendo uma live de camiseta. Hoje, às 9 horas da manhã, eu fui para o clube, o qual eu sou diretor, sou vice-presidente de um clube, depois fui jogar beach tênis com meus filhos, joguei beach tênis das 9 às 11 horas da manhã, peguei meu celular, fiz uma videoconferência com um compromisso que eu tinha com mais meia dúzia de executivos, num ambiente totalmente que eu não faria isso o ano passado, vamos dizer assim, porque provavelmente a minha reunião seria uma reunião presencial, provavelmente eu teria que estar de camisa, talvez até um paletó, porque estava lidando com empresas de recrutamento, com
com sócios de outros negócios. Então, hoje, eu vejo que esse equilíbrio ele está mais nas nossas mãos, porque nós podemos nos permitir a trabalhar de uma forma remota. Nós podemos nos permitir até um gatinho, a minha gatinha está aqui, daqui a pouco ela pula no meu colo, ou alguém entra na sua sala, ou uma criança chorando. Nós podemos administrar melhor o nosso tempo, seja ter um tempo mais positivo para o trabalho, um tempo mais positivo para o lazer e para a educação, porque o ensino à distância hoje é uma realidade na nossa vida. Hoje, há vários cursos que talvez a gente não faria, nós estamos fazendo hoje. Por um outro lado, também é um fator de estresse, porque como você está conectado 24 horas por dia, graças aos nossos serviços aí de telecomunicações, vou fazer propaganda também, a gente tende a trabalhar mais longas horas. Então, nós temos que administrar essa carga horária de informações, e a informação é muito positiva, mas eu vejo que hoje a gente extrapola um pouquinho, principalmente em relação a mídias sociais, WhatsApp, Facebook, essas coisas. Hoje a gente envia uma informação e a gente quer que o retorno aconteça quase que de uma forma online. Mas eu confesso para você que até hoje eu busco o meu equilíbrio. Não tenho um equilíbrio perfeito, eu acho que conheço poucas pessoas que têm, mas a gente precisa entender que a gente não tem isso, porque isso nos busca a ficar atento de todas as formas, inclusive a questão física, né? A qual que no começo da pandemia todo mundo engordou um pouquinho, depois todo mundo emagreceu um pouquinho, porque começou a malhar mais, se exercitar mais. Eu só engordei, viu, Luiz? Eu só engordei. Mas deixa eu pontuar um negócio aqui em cima do que você trouxe, que eu gostei bastante. A primeira coisa, né, até em cima do desafio de como conciliar, como, enfim, trazer a família para junto, para perto, enfim, evitar atritos, etc. Eu acho que uma coisa super importante é viver o sonho junto, é compartilhar a visão, né? Quando você tem a sua família do lado, quando todo mundo sonha o mesmo sonho, talvez fica mais fácil, todo mundo vai ter um pouquinho mais de empatia com todos que estão ali sobrecarregados em determinados momentos. A segunda coisa que você comentou, né, sobre, puxa, joguei tênis beach hoje com os meus filhos, depois eu fui para uma reunião. Uma coisa que é super importante, a gente preza muito também, a gente sempre fala, é que o Luiz Alexandre Garcia, ele é uma pessoa, né? E não tem a máscara executivo, não tem a máscara pai, não tem a máscara amigo. A única coisa que acontece é que em determinados momentos você está atuando como executivo, em determinados momentos você está com o pai, mas ainda você tem todas as outras responsabilidades. Então, a gente está percorrendo e caminhando para um mundo cada vez mais híbrido, e não só de online presencial, mas de tudo aquilo que a gente carrega, né? O presidente da Zoom, ele falou que o futuro ele vai ser híbrido, a gente não volta, ou pelo menos não deveria voltar, 5 vezes por semana para o escritório. Vão ser 2 vezes em casa, 3 presencialmente no escritório, 2 presencialmente em 3 em casa, e a gente vai estar flutuando, e é o que você falou. Esse mundo cada vez mais híbrido e conectado nos dá algumas regalias e algumas oportunidades de aproveitar, né, e de viver momentos junto com as nossas famílias ou com os nossos amigos em determinados momentos que antes não eram possíveis, né, pelo deslocamento e etc. Então, é algo que eu queria pontuar, porque a gente, talvez algumas lições que a gente traz dessa pandemia é que a gente quebrou vários paradigmas, né, e que o mundo ele mudou e as mudanças. Se tem algo positivo que a gente tira da pandemia, são as quebras de paradigma, de possibilidade de trabalho remoto, de performance, de gestão, de possibilidade de atuar, né? Mesmo aqui em casa, com a camisa, né? Como você mencionou, num papo super legal e leve, trazendo tantos insights. Quando anteriormente, talvez a gente teria que ir para a faculdade, teria que gastar 1 hora de ônibus para muitas pessoas, né? Então, acho que são coisas legais de se pontuar. Estamos chegando no fim. Eu tenho mais uma pergunta para a gente abrir para as perguntas aqui, Luiz. E eu vou, na verdade, toda live a gente tira uma foto. Nesse momento, eu vou tirar a nossa foto. Então,
A gente vai postar essa foto depois, então fica à vontade. Se você quiser dar um sorriso, eu gosto de sorrir aqui para o pessoal. Vou tirar o óculos para a foto. Vamos lá. Você sabe que a minha esposa diz que eu fico melhor sem óculos, tá? Então eu vou tirar junto com você. E aí, vamos lá. Essa é a foto que vai ser publicada. Olha só, peraí, deixa eu tirar aqui essa daqui. Ó. Show! E a minha pergunta é, se você pudesse voltar... Você me manda a foto, hein? Vou mandar. Se você pudesse voltar lá atrás no início, ou se você pudesse voltar em algum momento, se você tivesse o poder de fazer algumas coisas diferentes na sua carreira, o que você faria de diferente, Luiz? Olha, eu teria sido menos apressado para fazer as coisas que eu fiz. Eu curtiria mais cada momento. Eu não digo que eu curti pouco, mas vou te dar um exemplo, comecei a fazer meu MBA, eu ficava louco para terminar o curso. Quando terminou, eu fiquei louco para começar a trabalhar rapidamente. Então, como se diz em inglês, take your time, entendeu? Você não precisa fazer as coisas num rush, numa velocidade, e aquela ansiedade que está fazendo uma coisa já querendo fazer a próxima. Fácil dizer, difícil de falar. Então, curta cada momento, prepare-se de uma forma exemplar em cada momento da sua vida. Se você está dedicando seu tempo para a sua vida acadêmica, procure as melhores escolas, procure os melhores cursos, conversa com as pessoas. Então, eu faria isso. Eu teria sido um pouco menos ansioso nos meus objetivos. E um ponto assim que eu vejo que acontece hoje, eu sei que você vai abrir para as perguntas, mas o maior exemplo para mim desse momento de pandemia chama-se empoderamento das pessoas. Percebam como todos nós estamos muito empoderados. Nós temos todas as ferramentas nas nossas mãos. Nós, como clientes, nós temos um poder imenso. Não queremos nos relacionar mais de uma forma pessoal 100% do tempo. A gente quer relacionar com os nossos negócios hoje 90% do tempo digital e 10% presencialmente. Mas o empoderamento é algo fantástico e estamos percebendo. Legal, muito legal, muito legal. Aqui a gente tem algumas perguntas. Vamos para as perguntas, então. O Marcelo Câmara. Marcelo, obrigado pela pergunta. Ele falou, qual foi a estratégia para garantir sobrevivência dos resorts durante o fechamento na pandemia e com o medo justo das pessoas em viajar? Olha, infelizmente a gente teve que demitir aí 3.000 pessoas, entendeu? E cuidamos dessas pessoas para que a gente tivesse um banco de dados para recrutá-las, porque o maior receio era ter que recrutar novamente e ter dificuldade. Seguramos todos os investimentos e as despesas possíveis e ficamos acompanhando de uma forma muito próxima os protocolos para a reabertura. Agora, o segredo em momentos de incerteza é foco no caixa. Você tem que focar 100% no seu caixa e buscar, sem dúvida nenhuma, um apoio dos demais stakeholders que estão dispostos a passar esse tempo turbulento com você. Muito legal, obrigado por trazer. Tem uma outra pergunta, que é a pergunta do Rafael Wanatanabe. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Uma singela pergunta para ambos. O que vocês acham da prática de startup? É uma alternativa boa e considerável para pessoas que desejam abrir negócios no estágio inicial, sem apresentar experiência no ramo de empreender? Eu acho que é uma experiência fantástica. Você vai testar a sua ideia na prática e com um modelo muito diferente, que se a sua ideia for boa e você tiver um início bom, você consegue, inclusive, investidores externos para apoiar o seu negócio. Os investidores geralmente family and friends, né?
e quando você tem uma startup que realmente alguém externo tope financiar o seu negócio, é um modelo super atualizado de desenvolver o empreendedorismo hoje, porque você está compartilhando com outras pessoas os riscos e os upsides desse negócio também, né? Legal, muito legal. Tem uma outra pergunta que é do Douglas Jacobi. Ele disse: obrigado, Douglas, pela pergunta. Qual a dica para quem não tem um aporte financeiro que oportuniza uma rotina de especialização ou conhecimentos para esse mercado exigente? Olha, a gente na vida, a gente tem dois modelos de carreira. Carreira em Y, que é a carreira de técnico, ou eu diria que é três. A carreira gerencial, que é buscando gerenciar equipes, ou de empreendedor. Então, não sei se existe uma fórmula específica para cada uma delas, mas você tem que acreditar naquilo que você faz e o que você não é mais que acreditar, você tem que gostar daquilo que você faz e administrar as variáveis em qualquer uma dessas três diferentes opções. Legal. E uma coisa importante também aqui, Luiz, é que a gente vive num mundo onde as informações elas estão disponíveis, né? Tem tudo na internet. E muitas vezes, se você não tem grana, um aporte financeiro para cursar uma faculdade formal, vai buscar conhecimento informal, vai buscar se conectar com pessoas que podem validar esse conhecimento, que podem te abrir portas, né? Então, acho que a gente pega vários exemplos de profissionais, empreendedores e pessoas que estão construindo as suas carreiras que não foram no caminho tradicional. Então, quando a gente não tem essa possibilidade, a gente precisa buscar as alternativas. E hoje a gente tem várias alternativas para a busca de conhecimento, né? Exatamente. A quantidade de conhecimento disponível hoje na internet é fantástica e a quantidade de ideias disponíveis também é fantástico. A gente precisa, nas ideias, empacotar aquilo de alguma forma que a gente consiga obter valor comercializando aquilo, né? Show. Luiz, estamos chegando no fim e essa é a parte que o pessoal vai falar em casa, vai ficar triste. E foi uma aula, quanta sabedoria, quanta humildade, e é por isso, e a gente consegue perceber o motivo de tanto sucesso por trás do grupo Algar. Então, assim, super obrigado, em nome de todos, eu queria agradecer. Eu queria abrir os últimos segundinhos para você se despedir e deixar talvez as suas últimas palavras para o pessoal que aqui nos acompanha. Ô, Flávio, obrigado, bondade sua. Primeiro, eu quero dar os parabéns aí para todos que estão aqui dispostos a nos ouvir, né? Porque aqui é um bate-papo com a minha experiência, a experiência da minha família, a experiência da Algar. Não tem certo nem o errado, mas é o que a gente vem fazendo nos últimos 90 anos. E a minha palavra final para todos vocês, primeiro, muito obrigado, desejar aí um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, e pensem no empoderamento que todos vocês têm. Empoderamento que vocês têm como pessoas, como executivo, como empreendedor e como cliente. E isto é o grande aprendizado que a gente está tendo nesse momento diferente que o mundo está vivendo. E busquem o equilíbrio, tá? O equilíbrio é tudo na vida. Um beijão no coração de todo mundo aí, boas festas. Show de bola. Luiz, muito obrigado novamente. Pessoal, estou compartilhando aqui no nosso chat, tá bom? O link do post que a gente acabou de fazer, né, dessa foto que a gente tirou com o Luiz. Queria fazer um desafio, principalmente nesse momento de final de ano. A gente sabe que foi um ano desafiador para todo mundo, né, Luiz? Muitas pessoas perderam empregos, negócios impactados, economias sofreram bastante, mas a gente pode olhar ainda assim com o olhar da gratidão. Então, eu quero que você vá lá nesse post e compartilhe seu insight, aquilo que você aprendeu com o Luiz, e você compartilhe e dê sua gratidão com ele por tudo que ele compartilhou com a gente. Tirar um executivo desse por 1 hora num dia para trazer insights de 90 anos de família executando negócios de sucesso, pessoal, não ia sair barato. Então, a gente tem que ser muito grato por essa oportunidade. Eu queria novamente, Luiz, agradecer a oportunidade de trazer tantos insights e tanta sabedoria para a gente. A gente deseja muito sucesso para o Grupo Algar, vida longa para vocês, saúde, segurança, e um beijo para todos vocês que nos acompanharam, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo, e
e boas festas para todos vocês. E eu vou ativar o chat agora para que vocês também deem boa noite, enfim, deixem seu agradecimento também para o Luiz aqui, tá bom, pessoal? Chat liberado. Luiz, obrigado, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente.